Gostaria de começar com oração. Amém? Pai amado, a Tua palavra é sim muito instrutiva, mas nós estamos querendo ir além de instrução. Nós não queremos só informações na nossa mente. Nós precisamos da ministração do Teu Espírito Santo no nosso coração, porque nós também queremos ter um relacionamento pessoal muito forte com o Senhor e queremos nas nossas orações lembrar dos nossos familiares, do nosso país, daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, também da Ucrânia, dos nossos irmãos na Ucrânia, que como outros ucranianos estão refugiando em outros países. Queremos esse relacionamento com o Senhor que faça diferença nas nossas orações. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Segundo os pais da igreja do segundo século, Clemente de Alexandria, Orígenes e Irineu, o apóstolo João viveu os últimos 30 anos de sua vida ali na Ásia Menor. Se você olhasse o mapa hoje, essa província do Império Romano estava, naqueles dias, ali na parte ocidental da Turquia, onde estava Éfeso, Esmirna, Tiatira e outras cidades também naquela região. Ele viveu os últimos 30 anos de sua vida ali, portanto, ele escreveu em outra perspectiva, ele não usou a palavra gentios nenhuma vez, que só faria sentido para quem era judeu. Ele usou a palavra mundo inúmeras vezes para se referir a todos os povos, a todas as nações. E ele viveu muito, como Jesus disse que ele ia viver no final do Evangelho de João, indicou que ele ia viver muito. Ele vai morrer lá em torno do ano 95, ele é considerado o discípulo mais novo e o primeiro a seguir Jesus. Quando Jesus foi batizado ali por João Batista, João e André seguiram Jesus e já se tornam discípulos de Jesus ali logo de cara, e ele viveu muitos anos. Entre o ano 85 e 95 da era cristã, passa a surgir naquela região a heresia dos gnósticos, que ficou muito forte no segundo século. Os gnósticos eram emaranhados de ensinos. Eu até li os livros de Irineu, os 5 livros, de tal maneira que eu tenho uma boa ideia da confusão do ensino dos gnósticos. Cada mestre gnóstico, através de inventação de sua cabeça, ou então até por endemoniamento, eles imaginavam um monte de explicação do mundo ao redor, mas dessa maneira, influenciados pela mitologia grega, deuses e deusas se relacionavam entre si e nasciam deusinhos e deusinhas. E nessa maneira de pensar, de enxergar e de ensinar, Jesus era só um Deus entre muitos deuses, e eles também reivindicavam que isso era uma revelação muito especial que eles tinham. Eles tinham essa revelação, ninguém mais tinha, e cada mestre tinha a sua revelação especial e conseguia agrupar umas pessoas com eles e se reuniam isolados. E a partir dessa chamada revelação, nada bíblica, se reuniam isolados. E eles tiveram alguns pontos em comuns. Um dos pontos em comuns, eles concluíram assim: Deus é santo e Deus é espírito. Então o espírito é sempre puro. O nosso corpo é matéria e é impuro, é pecador, é pecaminoso. Agora a carne pecaminosa sempre será pecaminosa, eles concluíram, e o espírito puro sempre será puro. E como a carne pecaminosa é sempre pecaminosa, nas suas reuniões particulares eles cometiam muitas orgias sexuais entre eles, e segundo Irineu, eles destruíram muitas famílias, muitos casamentos nessa linha de conduta. Bom, não parou aí, não é só que eles diziam ter uma revelação especial, não só eles se consideravam superiores, não só se reuniam separados para a promiscuidade. Bom, eles ficaram com um problema prático. Bom, Jesus se tornou homem, a Bíblia deixa isso bem claro, mas a matéria é sempre má, segundo eles, a matéria é sempre má, então Jesus não podia ter se tornado homem, porque ele seria então um pecador. Aí começaram com as inventações de explicação. Jesus não se tornou homem porque parecia que ele estava lá, mas ele não estava, era uma miragem.
Uma miragem muito perfeita, ninguém percebia que ele não tinha se tornado homem. Todos pensavam que ele estava lá, todos pensavam que ele estava comendo, todos pensavam que ele tinha sido crucificado, mas ele não tinha. Era uma miragem muito, muito perfeita. Essa foi uma das explicações para dizer que Jesus não se tornou homem. E uma outra explicação é que esse Jesus, que é um Deus entre os deuses na cabeça dos mestres gnósticos, ele teria então possuído o corpo de um homem em Nazaré. Esse homem de Nazaré só se tornou Cristo porque esse Jesus, que é um Deus entre muitos deuses, teria possuído o corpo dele. E assim eles negavam, dessa maneira também, que Jesus teria se tornado homem, pois aquele homem de Nazaré foi apenas possuído por esse Deus entre os deuses, chamado de Jesus. Bom, foi nesse contexto que João escreveu, principalmente a primeira epístola de João, e ele então começou a dizer aquilo que ele gostava de dizer quando ele começava a falar de Jesus. Ele gostava de dizer logo de cara que Jesus é eterno, que Jesus é Deus. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele é Criador dos céus e da terra. E num dado momento ele se torna homem. Então ele começou o seu evangelho dizendo: no princípio é quando não havia nada, havia o eterno Deus. O verbo, que literalmente no grego é a palavra, e a palavra estava com Deus, pois é uma pessoa distinta. A palavra era Deus, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Sem essa palavra, nada foi criado. Sem ela, que é Jesus, nada se fez. Ela criou o mundo e o mundo não a conheceu. E a palavra se tornou homem e habitou entre nós. Literalmente é isso que João está dizendo. E ele usou a palavra para Jesus, pois a palavra para Jesus significa que ele é a expressão máxima da comunicação e da revelação de Deus na história. Quando uma das pessoas da Trindade se torna homem, de tal maneira que quem visse Jesus veria Deus limitado no tempo e no espaço, como ele assim se limitou, mas veria Deus, verdadeiramente homem. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas você deveria estar achando um pouco estranho que eu estou usando a palavra para Jesus e não a palavra verbo. Vou explicar agora. No original, a palavra é palavra mesmo, é logos, significa palavra. E lá no original é no gênero masculino. Era como se João estivesse escrevendo, era como se fosse certo em português falar assim: no princípio, o palavra. O palavra estava com Deus e o palavra era Deus, mas isso não é português. Então o tradutor não pode traduzir o palavra, ele traduziu o verbo. Agora, cada vez que nós falarmos o verbo, é muito importante saber que lá no grego é a palavra, só que a palavra no grego é gênero masculino. A palavra criou os céus e a terra, a palavra criou todas as coisas, a Trindade criou todas as coisas, e sem ele nada se fez. A palavra criou o mundo e o mundo não o conheceu, mas todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então João começou logo de cara, quando ele falava de Jesus, ele gostava de dizer: ele é o eterno, ele é Yahvé, que é um pouco mais próximo do original, nós substituímos, presta bem atenção no que eu vou dizer, por Jeová. Se nós quisermos usar Jeová, podemos, eu mesmo não gosto. Você raramente me ouvirá falar Jeová, porque Jeová contém as consoantes de Yahvé, mas aí o grego, o hebraico da Bíblia, na época que eles escreviam, eles não colocavam as vogais.
as pronúncias das vogais estavam decoradas, os escribas tinham o texto decorado, um de Isaías, outro desse profeta, daquele profeta, várias escolas, e eles mantiveram os textos, mas eles tinham decorado, eles não precisavam ver as vogais para ler, eles recitavam o texto sem vogais. Mas quando, 9 séculos depois de Jesus, os judeus colocaram as vogais no texto, aí ficou mais fácil para todos nós, né? Mas como eles não pronunciavam o nome que Deus deu para Moisés, lá em Êxodo 3, e não pronunciavam, então ninguém sabia as vogais. 500 anos atrás, os reformadores da reforma protestante pegaram as consoantes de Yahvé e botaram as vogais de Adonai e virou Jeová. Jeová, num certo sentido, é um nome inventado pelos reformadores para se referir a esse eterno Deus que Deus se revelou ali para Moisés em Êxodo 3. Eu não gosto muito dessa combinação que eles fizeram, eu prefiro usar Yahvé, que está mais próximo da realidade. João gostava de falar de Jesus, deixando bem claro, ele é Yahvé, ele é o eterno, aquele que era ontem, hoje, amanhã e sempre, ele é o mesmo, ele é o eterno. Por ser eterno, ele é a própria vida e a fonte da vida. Ele não só promete vida eterna, mas ele tem vida eterna e pode nos dar vida eterna. João gostava de falar de Jesus exatamente dessa maneira, exatamente dessa forma. E assim ele falou do Senhor Jesus. João 1,14, nós vamos ler aqui na Nova Almeida atualizada. Lembra que quando nós falarmos verbo, significa no grego palavra, e no grego a palavra é masculino. João 1,14, e o verbo e a palavra, a expressão maior da revelação de Deus na história. Quando uma das pessoas da Trindade se tornou homem para morrer pelos nossos pecados. João 1,14, pode ler ali também na tela, se for mais fácil. E o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Unigênito significa que ele tem a mesma natureza e os mesmos atributos. Ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito Santo nas Escrituras. João podia dizer, vimos a sua glória, porque ele estava lá quando Jesus foi batizado. Ele podia dizer, vimos a sua glória, quando o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Vimos a sua glória, quando o Pai testemunhou numa voz de trovão, esse é o meu Filho amado, quem me comprazo. Vimos a sua glória, quando ele estava ali mais ou menos, digamos, relaxado, no fim de um casamento, e falaram, acabou o vinho, e ele transformou água em vinho. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória quando ele revelou detalhes para Natanael, aonde Natanael estava, o que ele estava fazendo, e Natanael creu nele na mesma hora. Ele podia dizer, vimos a sua glória. Quando nós descemos no tanque de Betesda, tinha um homem lá paralítico há 38 anos, nem sabia quem era Jesus, nem sabia o nome dele, não sabia nada. Quando ele falou, levanta e anda, o homem foi curado instantaneamente, aquele paralítico totalmente raquítico. Vimos a sua glória. Ele podia dizer, vimos a sua glória, quando a gente estava morrendo de medo no mar da Galileia. É um lagão, pensa num lagão, é um lago muito grande, de 28 quilômetros de largura, de comprimento por uns 15, 18 de largura, dependendo de onde você estiver no lago. É um lagão. Mas se estiver ventando e ventando, e você estivesse naqueles barquinhos do primeiro século, ia dar o maior medo. Ele podia dizer, vimos a sua glória, quando ele mandou a tempestade parar e ela parou. Ele podia dizer, vimos a sua glória, quando nós morremos de medo, e ele vem andando sobre as águas, quase que ele chega perto do barco e a gente pula de cabeça no lago, porque deu medo. Vimos a sua glória, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim.
Vimos a sua glória quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Vimos a sua glória quando ele ressuscitou Lázaro. Estava todo mundo chorando, era comovente. Até Jesus, que sabia que Lázaro ia ressuscitar, era tanta gente chorando, ele chorou também. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu. Vimos a sua glória quando ele curou um cego de nascença, aquele longo relato em João capítulo 9. Vimos a sua glória quando ele curava cego, surdo, aleijado, mudo, leproso, raquítico, homem da mão raquítica, mulher encurvada na sinagoga. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória quando ele disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. A morte não pode parar. Ele era o eterno, santo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, sem pecado. A morte não podia segurá-lo na sepultura e nem no mundo dos mortos. Quando ele disse: ressuscitarei no terceiro dia, ele ressuscitou no terceiro dia. João podia dizer: vimos a sua glória. E vou dizer à luz da Bíblia: e a vimos muito limitada, porque quando ele voltar em grande poder e glória, com seu corpo celestial e a sua igreja santificada, nós veremos a glória dele num nível ainda muito maior do que foi relatado. E quando nós estivermos na Nova Jerusalém, então aí não sei se a gente vai ter queixo lá, nosso queixo deve cair, porque a glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém. É maravilhoso. João podia dizer: vimos a sua glória. Na 1 de João, capítulo 1, verso 1, e agora eu vou verso a verso. É isso que João escreve para os crentes que estavam desviando por causa da heresia dos gnósticos, que diziam: nós temos gnoses, nós temos conhecimento, temos revelação especial, nós sabemos a origem de todas as coisas, vem aqui na nossa reuniãozinha secreta, muita promiscuidade entre nós, pode pecar à vontade. E João estava escrevendo naquela realidade. Ele começou assim: o que era desde o princípio, o eterno, a palavra eterna, a expressão maior da revelação e da comunicação de Deus, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, na Trindade, o eterno Trino Deus, aquele que era um com o Pai e com o Espírito Santo, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Ele está dizendo: eu sou testemunha ocular. Não vem dizer que é miragem, porque miragem não era. Não vem dizer que é possessão, porque possessão não era. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, que lá no grego a respeito da palavra da vida. O eterno é chamado palavra da vida, porque no tempo e no espaço, Jesus é a expressão maior de revelação de Deus na história, e o melhor está por vir. Ele vai voltar em grande poder e glória, e vimos a palavra da vida. Nós vimos o eterno, nós vimos Yahvé, nós vimos o seu poder, nós vimos a sua glória, nós o vimos, ainda que limitado no tempo e no espaço, num corpo humano, mas nós o vimos. Não é miragem, é verdade. Nós vimos a sua glória, nós ouvimos, nós contemplamos e nós apalpamos, abraço em Jesus. Tem aquele momento que João declina assim, Jesus estava numa espécie de divã, e tem que João declina a cabeça assim no peito de Jesus, e ele disse: nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos, nós apalpamos. Não era miragem, a palavra da vida se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. O verso 2 ele vai dizer assim: a vida se manifestou. Totalmente correto, porque ele está chamando Jesus palavra da vida. Mas ele podia dizer: Yahvé se manifestou, o eterno se manifestou. É totalmente correto. João Batista gostava de dizer: eu sou a voz do Senhor que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto:
preparando o caminho do Senhor. Isaías 40, verso 3, preparando o caminho de Yahvé, preparando o caminho do Eterno. Ele podia dizer, a vida se manifestou, mas ele podia dizer, a vida eterna se manifestou. Ele podia dizer, Yahvé se manifestou. Ele podia dizer, o Eterno se manifestou. Ele podia dizer, o Santo se manifestou. O Todo-Poderoso, onisciente, onipotente se manifestou. Ele podia dizer, Deus se manifestou. O verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem, mas porque Ele é eterno e pode nos dar vida eterna, João gostou de dizer, Ele é a palavra da vida. E a vida se manifestou, verso 2, nós a vimos. Agora está concordando com o gênero feminino, porque está concordando com vida. Mas é o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo verbo, é a mesma o palavra lá no grego. E a vida se manifestou e nós a vimos. Dela damos testemunho, anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. É isso que nós pregamos. Vocês ouviram o Evangelho, vocês estavam andando nos caminhos do Senhor, chegaram os gnósticos falando, temos gnoses, temos conhecimento, estão levando vocês para as trevas, estão levando vocês para a promiscuidade, estão levando vocês para a destruição, reivindicando ter conhecimento de Deus, mas andando nas trevas. Na verdade, o que nós anunciamos a vocês foi a encarnação da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho, anunciamos a vocês, a vida externa estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem receber a palavra da vida, que é a água da vida, que é o pão da vida, que é o Messias de Israel, que é a luz dos gentios, que é o bom pastor, que é o Senhor, que é Adonai, que é El Shaddai, vai ter vida eterna. A vida se manifestou e nós a vimos, dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque Deus é muito grande, misterioso, é bem importante dar essa explicação para você. A palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho, mas não pensa que eles estavam separados. Significa que ele se tornou homem, mas ele nunca esteve separado do Pai e do Espírito Santo. O Pai sempre esteve nele, o Espírito Santo sempre esteve nele e vice-versa, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro, você pode estar mais vazio, mais cheio, mais capacitado, menos capacitado. Quando chegou na hora de fazer o ministério messiânico mesmo, vem todo o poder do Espírito Santo sobre ele, como nós lemos nas Escrituras. Jesus podia ter dito, eu sou a vida, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele podia ter dito isso, você também pode dizer. Você pode olhar no espelho e falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode falar, você não é mudo, você pode falar. Mas não significa que isso é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ele podia dizer e ressuscitar dos mortos. A palavra do Senhor diz, porque assim funciona o Trino Deus, que o Pai o ressuscitou dos mortos, mas tem versos que dizem o Espírito ressuscitou dos mortos, e tem verso que diz Jesus ressuscitou dos mortos, porque ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta, em João 10. A Trindade ressuscitou Jesus, Ele é o eterno, Ele tem vida eterna e pode dar vida eterna. Não é só que Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou no terceiro dia, exatamente como Ele disse que ia ressuscitar. Não é só que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós também podemos dizer, olha lá no espelho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí quando a gente enterrar você, nós vamos saber se você é a ressurreição e a vida.
Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: no terceiro dia eu ressuscito. E ele ressuscitou. Você está aqui nessa igreja, sabe por quê? Porque um dia o vivo Jesus tocou a sua vida. Eu sei que cada um de vocês tem testemunhos maravilhosos de como Jesus tocou a sua vida. Eu sei de testemunhos de missionários da missão Antioquia, como eles se converteram, e como que a gente deixa as trevas para a luz assim. Quando Ele nos toca, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá o Espírito Santo. Depois a gente pensa que vai ser uma maravilha, mas até a gente ler a Bíblia toda e entender, vem altos e baixos, mas a gente vai crescendo. Ele não nos abandona, Ele sabe que nós não temos entendimento, Ele sabe que estamos aprendendo. Ele vai usando circunstâncias, leitura bíblica, comunhão entre os irmãos, e a gente chega lá, mas a gente deixa as trevas para a luz, porque ao vivo Jesus um dia nos tocou. Tenho muita gratidão a Jesus pelo dia que eu me converti e como que eu me tornei crente. Foi um milagre de Deus, a poderosa presença de Deus fluindo de dentro de mim quando eu recebi Jesus. Eu costumo até dizer, se tem uma pessoa que não pode desviar, sou eu. Se tem uma pessoa que não pode dizer, não conheci Jesus, sou eu. Se tem uma pessoa que tem que andar nos caminhos do Senhor, que não vai ter nenhuma desculpa, sou eu, pelas muitas vezes que Deus tocou a minha vida. 1 João 1,3, ele está dizendo: não é miragem, não é possessão, a palavra da vida tornou-se homem, habitou entre nós, e nós, os apóstolos, nós vimos, nós ouvimos, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João estava simplesmente dizendo: se vocês quiserem ter gnoses, conhecimento de Deus, vocês vão ter que conhecer o Messias de Israel. Se vocês quiserem ter gnosis, conhecimento, vocês vão ter que conhecer a palavra da vida. Se vocês quiserem ter conhecimento de Deus, Ele é o caminho, é a verdade, a vida. Ele é o único que pode te dar conhecimento de Deus. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Para isso Ele se tornou homem, para morrer por você e pelos seus pecados. Se você quiser ter conhecimento do Trino Deus, só através dele. E se vocês quiserem ter comunhão conosco, os apóstolos, e com a igreja de Jesus Cristo, vocês precisam confessá-lo como Senhor e Salvador. Aí Ele purificará vocês dos seus pecados, dará a vocês o Espírito Santo, e vocês terão comunhão com crentes. Vocês terão comunhão com pessoas que temem a Deus. Vocês estarão na luz como Ele está na luz. Mas se vocês falam: eu conheço Deus, mas se reúnem em grupos secretos, sem comunhão com a igreja, para promiscuidade, vocês não conhecem a Deus, vocês não têm comunhão com Deus, e vocês não têm comunhão com a igreja. E eu estou escrevendo para vocês, para nossa alegria ser completa. Um dia vocês foram evangelizados, mas onde é que vocês estão agora? Num grupo secreto, se reunindo para promiscuidade. Vocês não têm comunhão com Deus, e vocês não têm comunhão com o povo de Deus. Para ter comunhão com Deus, tem que receber Jesus. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Aí João resumiu bem o que ele aprendeu de Jesus. É o próximo verso. A mensagem que dele ouvimos, a mensagem que ouvimos da palavra da vida, daquele que era desde o princípio e se tornou homem, a mensagem é essa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz.
que nas Escrituras significa conhecimento de Deus, significa vida santa, significa obra de santidade. O contrário de luz é trevas. Trevas é não conhecimento de Deus, obra da carne, obra de pecado. Ele é luz, nele não tem imoralidade nenhuma, nele não tem mentira nenhuma, nele não tem engano nenhum, nele não tem falta de integridade. Ele é luz e ele é santo, nele não tem treva nenhuma. Agora, se eu falo que eu conheço, mas gosto de viver no grupo dos gnósticos, lá na promiscuidade deles, isso é uma mentira. É o próximo verso. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, é isso que eles diziam: nós temos gnoses, nós temos conhecimento, nós andamos com Deus, nós sabemos as coisas de Deus. Entra aqui no meu grupinho secreto, vamos fazer promiscuidade, porque a carne está perdida mesmo, o espírito é puro, sempre estará salvo, mas a gente pode pecar à vontade. Aí João diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele, que é quase igual, nós o conhecemos, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Que vocês estão dizendo que vocês conhecem a Deus, mas se isolam em grupos para promiscuidade, vocês não conhecem a Deus. Se vocês soubessem, Deus é santo e nele não há treva nenhuma. Quem conhece a Deus tem prazer na presença de Deus, tem prazer na santidade de Deus, tem prazer nos dons espirituais, no fruto do Espírito, tem prazer nas coisas de Deus. Não se alegra com promiscuidade, com vícios, com desonestidade, com mentiras, com coisas erradas, injustiças, até luta com o pecado em si, que está militando contra o Espírito, mas eu tenho um coração quebrantado, desejoso de Deus e disposto à obediência, e não aceita a vida de promiscuidade. Não é perfeito na terra, mas não aceita a vida de pecado, e se for enredado pelo pecado, tem tristeza, quer perdão, quer libertação, quer novidade de vida. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos conhecimento de Deus e vivemos naquela vida tão perdida dos gnósticos, que segundo o Irineu destruiu muitas famílias, muitos casamentos, de fato nós não conhecemos a Deus. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Nós não vamos citar nomes, evidentemente, mas quando pastores aqui e ali estão na promiscuidade, na mentira, com a boca suja, pregando e falando que conhecem a Deus, estão muito longe de Deus. Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Título de pastor, de apóstolo, não significa nada. Se conhecermos o Senhor, andaremos na luz. Diz que conhece a Deus, está roubando. Diz que conhece a Deus, tem licença para pecar, tem uma amante. Diz que conhece a Deus, está fazendo coisas erradas, de fato não conhece a Deus. Verso 7. Se andarmos na luz, como Deus é luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui está uma sacudida, irmão. Aqui é para sacudir a gente esse verso. Esse verso está dizendo que todo sentimento de superioridade que nos faz formar um grupo que se sente melhor, mais poderoso, mais santo, mais ungido, que é melhor, por trás disso tem orgulho, por trás disso tem pecado, e por trás disso traz isolamento. Quem é crente, gosta de crente. Quem é crente gosta de crente. Quem é crente tem comunhão com crente. Quem é crente é edificado pelo outro irmão crente.
E como aqui no Vale da Bênção nos relacionamos com muitas igrejas, e recebemos alunos de muitas igrejas, e pregamos em muitas igrejas, conhecemos irmãos de todas as igrejas. As chamadas igrejas tradicionais que dizemos está morta, não tem os dons do Espírito, muitas vezes encontramos pessoas tão piedosas, de oração, de uma santidade, de uma ética que dá vergonha, que dá vergonha. Mas também nos relacionamos com os irmãos pentecostais, e estamos certos também de nos relacionar até com irmãos neopentecostais, porque o Vale da Bênção é esse milagre. Quantas vezes no curso de preparo missionário vieram os irmãos do G12, do G não sei o que, G não sei o que lá, e aqui tivemos comunhão, que quem anda na luz como na luz Deus está, tem comunhão com o crente. O crente é desse movimento meio estranho, mas é crente. Ele ainda não foi bem discipulado, nem leu a Bíblia inteira, tem uns conceitos meio tortos, mas é crente. Crente tem comunhão com crente. E às vezes a gente fica até boquiabertos, porque aqueles que a gente acha que Deus não vai falar, Deus não vai usar, de repente Deus usa, e a gente não sabe o que falar, o que dizer, porque a gente acha que eles são daquela igreja meio estranha, mas eles são de oração. Deus não faz acepção de pessoas, Deus os toca, Deus dá sonho também, Deus fala também. Eles estão crescendo, e Deus não está ligando por esse preconceito. Essa igreja tem preconceito daquela, o outro contra o outro, o rico, o pobre. Deus não está nem aí, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele vai trabalhando na vida daqueles que o conhecem. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, porque crente gosta de crente. Não importa a igreja estiver cheio do Senhor, vai ser uma bênção falar com crente. Nós teremos dificuldade de relacionamento por causa das personalidades diferentes e metodologias diferentes de trabalho e formas diferentes de comunicação e de cultura, que dá um problemão. Quando a gente muda de outra cultura, por mais que eu entendesse as frases em inglês, mas demora para você pegar o sentido implícito. Por exemplo, se você encontrar um americano aqui, 11h30, almoço é meio-dia, de repente se fala por educação, quer almoçar? É claro que você não quer que ele aceite convite, mas o americano não sabe o contexto. Quero sim. Aí não tem carne, não tem nada lá na geladeira. Quando a gente vai para outra cultura, acontece o mesmo. O meu maior choque com os ingleses, que quando eles tinham que falar sobre uma pessoa, me dar referências para eu não entrar em fria, eles não falavam claro. Aí eu aprendi, mas demorou, hein? E quando eles gostavam da pessoa, tal pessoa é muito boa, glória a Deus. E tal pessoa, não sei o que, ele está fazendo um convite, devo ir lá? Eu diria que ele tem os seus problemas. Ele estava dizendo, não vai, você vai entrar numa fria. Até eu pegar isso, gente, isso muda de Inglaterra para Estados Unidos, Canadá, Austrália. Depende de onde você morar, vai ter esses sentidos implícitos, demorados para pegar, e a gente tem um monte de conflito. Tirando esse monte de conflito por causa de diferenças culturais, todas as vezes que eu encontrei um crente de outra cultura e conseguia conversar com ele sobre o Senhor em inglês, a gente sentia a presença de Deus e a comunhão na mesma hora. Pode ser japonês, pode ser coreano, pode ser Burkina Faso, pode ser da Guatemala, de tantos lugares pelos quais eu passei. Quando você encontra crente, crente gosta de crente, crente tem comunhão com crente, crente que se isola, não quer ir na igreja, não quer conhecer ninguém, não quer ter amizade com crente, não quer orar com crente. Tem que pensar, porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse sangue de Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra da vida transformadora. Quem conhece Jesus gosta de luz. Quem conhece Jesus gosta de santidade. Luta com o pecado que tem que confessar, porque aqui vai ficar claro que temos que confessar pecado, mas gosta de Deus,
gosta do seu perdão, gosta de suas obras, gosta de crente, gosta da Bíblia, gosta de louvor, gosta de oração. Crente gosta de Deus e das coisas de Deus. Quando não gosta de jeito nenhum, precisa perguntar: será que eu estou andando na luz como ele na luz está? Porque crente tem que gostar de crente. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é muito profundo, irmão. Não quer dizer que nós não temos problema. Significa que, sendo crente, andando na luz, nós vamos entender que precisamos caminhar e andar segundo o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial é amoroso. O nosso Pai Celestial é misericordioso. O nosso Pai Celestial é bondoso. Significa que nessas diferenças de personalidades e jeito diferente de ser criado, e às vezes a gente tem que conviver com um americano, com um japonês, com um chinês. Diz, com todo respeito, você morou lá na China, mas ia ser muito irritante andar com o chinês. Pelo menos comer com o chinês, quando chega na hora da sopa, é assim. 2, 3 chupadas dessa do meu lado, eu dava uns tapas no chinês, porque isso é considerado mal educado, mas é assim que eles comem, não é, Dir? Eles fazem outras coisas também, fora os gatos, né? Você comeu gato lá? Tem uns aqui não vale. Gato pode, coati não pode. Coati é o Ibama, não, mas acho que gato pode. Não, acho que gato também não pode, tô brincando. Então, eles comem cachorro, né? Estou querendo dizer assim, irmãos, vai ter motivo da gente ficar irritado. Mas quem está na luz, como ele na luz está, será bondoso, misericordioso, perdoará e não terá dificuldade de ter relacionamento, porque perdoará. Agora, eu não sei como é que é você, né? Eu tenho facilidade de perdoar, porque eu aprendi a perdoar. Demorou, mas eu aprendi. Mas às vezes eu mantenho um pouco de distância. Se a pessoa me irritar muito, aí para não perder a linha, eu dou uns 3 metros de distância, bota a máscara e 5 metros de distância. Estou brincando. Tem gente que a personalidade irrita muito, né? Se você chega muito no horário, o outro chega muito atrasado, dá nos nervos, né? Então tem algumas coisas que dá nos nervos, né? Então a gente às vezes tem que manter um pouco de distância para não perder a linha, mas tem que ter disposição de perdoar. Por mais atrasado que uma pessoa seja e nos irrite, ele pode ser muito santo. E às vezes aquele que chega no horário, talvez não seja santo. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, mantemos comunhão porque também temos prazer nas coisas de Deus. Mantemos comunhão porque também aprendemos a ser misericordiosos, bondosos e compassivos como o nosso Pai Celestial. Mantemos comunhão porque nós perdoamos. E quando nós perdoamos, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, pessoas mais leves, que dormem melhor, porque nós perdoamos. E quando nós não perdoamos, a pessoa cheia de mágoa e ressentimento é mal-humorada, você não pode nem falar bom dia, que lá vem um coice, e você não consegue ter comunhão com o mal-humorado, o mal resolvido, porque ele não perdoa ninguém. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, seremos compassivos. Senhor, sabe daquela injustiça muito grande, daquela sentença falada contra mim muito ruim. O Senhor sabe, Senhor, eu perdoo, Senhor, perdoo, muito obrigado, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, eu fiquei bem irritado, Senhor, mas eu vou perdoar, eu perdoo em nome de Jesus. Se torna uma pessoa mais leve, na hora de orar está mais fácil, na hora de adorar está mais fácil, na hora de caminhar está mais fácil, na hora de falar de Jesus, sai mais fácil, as palavras do Senhor, elas fluem do coração. Chega na hora de orar, a unção brota, porque ele está na luz, como Deus está na luz, não tem pecado bloqueando, não tem razões
para viver no pecado, não tem razões para deixar de perdoar. É um obediente, é um amoroso, é um compassivo. Quem está na luz, como na luz está, é amoroso, compassivo, perdoador. Deus vai ouvir as orações, Ele vai ser uma pessoa agradável. E quando ele era desagradável e as pessoas encontram agora ele agradável, oh, como você mudou? Você mudou da água para vinho, você percebeu? Eu achava que era tão legal. Não, você não era legal, não, você era bem chato. Jesus te mudou, Jesus te transformou. Essa alegria, esse sorriso, essa leveza é Deus em você. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, dá vontade até de bater nesses gnósticos, ainda bem que eu não nasci no primeiro século. Se dissermos que não temos pecado, eu não tenho, meu espírito é puro. A palavra do Senhor diz que nós somos pecadores, corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que Jesus nos redime, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é importante para Deus. 1 Coríntios 6, e não pode entregá-lo para se unir à prostituta, está bem claro lá, e não pode entregar a imoralidade, porque nós somos templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que até os nossos corpos mortais ressuscitarão e se tornarão corpos celestiais. A santidade no corpo, na alma e no espírito está bem claro na Bíblia. E os gnósticos falavam, não, que o corpo não tem jeito nenhum, pode pecar à vontade, o espírito está garantido. Não é isso que a Bíblia diz. Verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, nem que fosse só no espírito, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos que temos pecados, e se nós os confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus só quer que nós recebamos em nossa vida a palavra da vida. A palavra da vida, que é Jesus, ela é transformadora. O Senhor Jesus é eterno, santo, puro, nele não há treva nenhuma, e Ele transforma, Ele muda, Ele é o Senhor. Deus é fiel e justo, irmão, porque antes de enviar Jesus, Ele prometeu que perdoaria os nossos pecados e jamais se lembraria de nossas maldades. Está lá em Jeremias 31, 34, mas não precisamos ler, que o verso é desse tamanho. Está lá no finalzinho de Isaías 31, 34, que Ele não se lembraria mais dos nossos pecados e nem das nossas maldades, e Ele não lembra mais por causa do sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E assim João começou a rebater os gnósticos, que era uma heresia que estava entrando ali naquela região da Ásia Menor, e nós não sabemos até onde ela foi parar, mas ela foi parar em muitos cantos, porque quando Irineu escreveu sobre ela, estava fazendo grande estrago nas igrejas. Mas João, antes de morrer, teve tempo de testemunhar de quem é o Jesus das Escrituras, e aquele que era desde o princípio. É a palavra da vida. Nele temos perdão de pecados, nele temos vida eterna, nele temos prazer na luz, na santidade de Deus. Nele, por causa dele, teremos comunhão com os irmãos, porque crente gosta de crente, e crente transformado pela palavra de Deus será amoroso e compassivo, será perdoador, e assim conseguirá ter relacionamento com todos os crentes. Quem transforma é a transformadora palavra da vida, que é Jesus. Quem transforma não é o pastor Silas, e nem a igreja, e nem o Vale da Bênção, nem outro ministério. Quem nos transforma é a palavra da vida, é Jesus que nos transforma. E nós vamos orar por isso, né? Vamos orar por Ele nos mudar, por Ele nos transformar, por Ele nos usar.
Eu quero convidar a pastora Hilda para vir fazer a sua oração, pegar o violão, cantar uma música, quantas músicas ela quiser, e aí nós terminamos o culto. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Pastor Átila foi arrebatado, mas Jesus está mandando de volta, porque o tempo dele não está completo. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Enquanto a gente vai louvar o Senhor. Cadê todo mundo do louvor? Vem cá, fazendo favor. Nós tocamos na palavra da vida. Nós tocamos na palavra da vida. Aleluia. Feche os seus olhos e começa a trazer essa mensagem agora para dentro de você, e você vai falar sobre ela. Nós vimos a sua glória, nós tocamos na palavra da vida, nós tocamos nele, aleluia, aleluia. Tem uma música antiga, cadê? Tocou-me, tem que ser essa, né? Tocou-me, nós o tocamos e ele tocou em nós, e a nossa vida foi mudada. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos encontrou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos cegos, aleluia, nós éramos perdidos, Senhor, mas o Senhor nos encontrou, e quando o Senhor nos encontrou, o Senhor nos livrou da escuridão, aleluia. O Senhor nos livrou da escuridão, o Senhor nos livrou da escuridão, aleluia, o Senhor nos livrou da ignorância, agora os nossos olhos te veem. Nós nessa noite cantamos como aquele cego que falou assim: eu era cego, mas agora eu vejo, eu era cego, mas agora eu vejo a luz da vida, eu vejo Jesus, porque Ele me tocou, aleluia. Vamos louvar o Senhor dizendo: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, sentir a mão, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus
Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Mas talvez você que está nos assistindo, até você que está aqui, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Se você deseja o toque do Senhor Jesus para ser salvo, é só dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Toca em mim, me traz a revelação, abre os meus olhos para que eu possa te ver. Eu quero ser salvo. Faça essa oração, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas também, irmãos, às vezes você está aqui e está longe de Jesus. Tem gente que vem na igreja, mas está longe de Jesus. E tem uns piorzinhos ainda, que fala que é crente, mas não lê a Bíblia, não ora, está longe de Jesus. Hoje é noite de reconciliação. Aleluia. Hoje é noite de reconciliação. Como que você pode fazer isso? Senhor, eu vim aqui e eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, a minha aliança com o Senhor. Eu entendo que o Senhor é o Verbo que se fez carne, a palavra encarnada, que veio para morrer na cruz pelos meus pecados, e pelo teu sangue eu tenho perdão. Senhor, eu caí ali, eu errei ali, mas hoje eu volto para o Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Toque em mim agora, Jesus, e torna a dar-me a alegria da salvação. E nós aqui estamos aqui, irmãos. Você deseja ser renovado na alegria da salvação? Então levante as suas mãos e comece a falar: Senhor, toque em mim, torna-me dar a alegria da salvação. Oh Senhor, não retira de nós o teu Santo Espírito, mas Senhor, nessa noite, traz um toque de vida, traz um toque de renovação, traz um toque, Senhor, de reconciliação, traz, Senhor, um toque poderoso, redentor, um toque poderoso, revivificador. Toca em nós, Senhor, toca em nós, toca na tua igreja, toca no teu povo, Senhor, aquele que está cansado, que ele nessa noite seja renovado no Senhor. Aquele que está sem vigor, recebe agora o vigor de Jesus Cristo. Oh, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você que tem sentido a vida se esvair, indo embora, recebe o toque da palavra da vida nessa noite. Oh, você que está desesperançado, lance agora lá no interior do véu a tua esperança, aonde tem um intercessor intercedendo por você, e o nome dele é Jesus. Recebe o toque do Senhor nessa noite, aleluia. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração.
Aleluia. Nós somos dele, ele é nosso. Ele é o nosso Pai eterno, ele é o nosso príncipe da paz. E nós queremos consagrar, Senhor, a nossa vida a Ti. Você quer consagrar sua vida ao Senhor? Ele te tocou, ele te livrou da escuridão. E ele está te chamando para ser dele, para caminhar com ele, para ser um louvor para a glória dele. Aleluia. Faça sua consagração ao Senhor. Pra te